A vida não avisa quando vai te cobrar. Ela simplesmente coloca você diante das consequências daquilo que você fez ou deixou de fazer. E a verdade é simples: se você não mudar, a realidade muda você, e quase sempre do pior jeito possível. A vida não protege homens preguiçosos, indecisos, desatentos ou emocionalmente frágeis. A vida testa, aperta, pressiona, esmaga. E somente aqueles que constroem força interna conseguem atravessar tudo isso de cabeça erguida. É por isso que hoje você vai descobrir os hábitos estoicos que transformam qualquer homem comum em alguém disciplinado, respeitado e inabalável. Hábitos que moldam o caráter, o foco e a postura. Hábitos que poucos têm coragem de assumir, mas que todos os grandes homens carregam em silêncio. Antes de continuar, comente a palavra: força. A transformação masculina sempre começa pelo reconhecimento da própria fraqueza. Não existe evolução real enquanto o homem continua se enganando, dizendo que está tudo bem, que um dia ele muda, que vai começar amanhã. Esse é o discurso de quem nunca muda. A vida não responde a intenções, responde a ações. E a ausência dessas ações destrói qualquer possibilidade de crescimento. O homem que foge da disciplina perde a si mesmo. E é justamente aí que muitos afundam. Reclamam da vida, mas não mudam o comportamento. Esperam respeito, mas não constroem postura. Desejam força, mas vivem como frágeis. Querem ser admirados, mas não se admiram. Esse é o ciclo que prende milhões de homens. A verdade é dura. Você só muda quando entende que ninguém virá te salvar. Ninguém vai te dar disciplina. Ninguém vai colocar você no caminho certo. Ninguém vai te obrigar a ser forte. Essa responsabilidade é inteiramente sua. E é exatamente esse entendimento que separa homens comuns de homens raros. Raros porque decidem mudar mesmo sem motivação. Raros porque mantêm a palavra mesmo quando ninguém está olhando. Raros porque fazem o que precisa ser feito mesmo cansados. Essa é a essência do estoicismo: ajustar o que está sob seu controle, ignorar o que está fora dele e manter o foco naquilo que te transforma. É aqui que muitos cometem o erro fatal. Acreditam que mudança depende de inspiração, quando na verdade depende de decisão. Você não precisa estar motivado para mudar, precisa estar cansado da própria versão fraca. Motivação é instável, vontade é temporária, emoção é frágil. O que sustenta um homem é o compromisso com algo maior do que o próprio conforto. Quando você para de viver como alguém que reage ao mundo e passa a viver como alguém que cria a si mesmo, tudo muda. O respeito que você busca começa a se manifestar. A disciplina que você nunca teve começa a nascer. A força que parecia distante começa a emergir. Um exemplo simples: um homem que diz que vai mudar, mas continua preso aos mesmos vícios, é um homem que não entendeu nada. Agora, um homem que começa pequeno, acordando mais cedo, treinando mesmo cansado, estudando quando ninguém está vendo, trabalhando em silêncio. Esse homem está construindo a própria grandeza, e essa grandeza não é explosiva, não aparece da noite para o dia. Ela cresce aos poucos, em camadas, cresce na solidão, cresce no silêncio, cresce na repetição. É assim que homens raros surgem, um hábito de cada vez. Agora reflita: você está vivendo como um homem que age ou como um homem que apenas deseja? Como um homem que cria direção ou como um homem que espera que algo aconteça? Essa pergunta é essencial, porque se você não mudar esse ponto, nada muda na sua vida. A transformação começa quando você assume responsabilidade total pela própria existência. Quando entende que ninguém deve nada a você. Quando para de buscar desculpas e começa a buscar evolução. Essa é a virada real. Com essa base construída, vamos agora para o próximo ponto. Onde realmente nasce a transformação masculina, no silêncio interno que molda o autocontrole e a força de um homem.
A transformação masculina não começa quando você muda sua rotina, seu corpo ou seus resultados. Ela começa muito antes disso, no silêncio interno. É nesse espaço invisível entre o que você sente e o que você faz que nasce o homem que você está se tornando. A maioria dos homens vive reagindo ao mundo, reagindo às críticas, reagindo aos problemas, reagindo às emoções. Mas o homem que muda de verdade aprende a pausar antes de reagir, aprende a respirar antes de decidir, aprende a observar antes de agir. É nesse silêncio interno que surge a força que diferencia homens comuns de homens impenetráveis. O erro é simples. Muitos querem mudar o exterior, sem dominar o interior. Querem disciplina sem autoconsciência. Querem respeito sem controle emocional. Querem evolução sem introspecção. Quando o homem não tem silêncio interno, ele é guiado por impulsos. Tudo o afeta. Qualquer comentário o irrita, qualquer rejeição o destrói, qualquer dificuldade o derruba. Ele vive como um fantoche emocional, sempre reagindo, sempre explodindo, sempre se descontrolando porque não aprendeu a dominar o próprio campo mental. Esse é o tipo de homem que fala demais, mas faz pouco, que promete o que não cumpre, que desiste fácil, que busca distração em vez de profundidade. Sem silêncio interno, ele tenta parecer forte por fora enquanto está quebrado por dentro. O estoicismo ensina exatamente o oposto, que a força verdadeira surge quando você domina seu espaço interno. Quando você não é arrastado pelo caos. Quando você cria dentro de si uma zona de clareza onde a vida não te atinge da mesma forma. Isso não significa suprimir emoções, e sim entender que emoções são passageiras, mas suas decisões são permanentes. A maioria dos erros masculinos acontece quando o homem age no exato momento em que sente. Ele fala com raiva. Ele responde com orgulho ferido. Ele decide com medo. Ele insiste com carência. E cada uma dessas ações cria consequências que poderiam ser evitadas com 5 segundos de silêncio interno. Considere um exemplo real. Um homem recebe uma mensagem que o irrita. O homem comum responde na hora, inflamado, reativo, tentando se defender. O homem que domina o silêncio interno respira, observa a própria reação, escolhe se responder vale a pena e só age quando a razão substitui a perturbação inicial. É esse espaço entre estímulo e resposta que constrói o autocontrole. É nesse intervalo microscópico que você deixa de ser escravo das emoções e se torna dono de si mesmo. E é exatamente isso que aumenta seu poder, porque um homem que se controla intimida sem precisar levantar a voz. O silêncio interno também revela outra coisa, sua própria verdade. Quando você para e observa seus pensamentos, você começa a entender suas fraquezas, suas necessidades, seus medos, suas fantasias, suas ilusões. Muitos homens fogem desse silêncio porque têm medo do que vão encontrar. Preferem barulho, distração, excesso de estímulo, qualquer coisa que os impeça de olhar para si mesmos. Mas todo homem forte passa pela porta da introspecção. Ele analisa seus erros sem se torturar. Ele observa seus padrões sem se enganar. Ele ajusta o que precisa ser ajustado. Esse processo dói, mas cura. Outro ponto poderoso: o silêncio interno te prepara para tomar decisões melhores. Quando você vive reagindo, cada escolha sua é feita por impulso. Quando você vive consciente, cada escolha é feita por direção. Você deixa de ser guiado pelo imediatismo e passa a ser guiado por propósito. Isso faz você parar de desperdiçar energia com discussões inúteis, pessoas irrelevantes, conflitos desnecessários. Faz você viver com mais intenção e menos confusão. E essa clareza mental se transforma em força real. Porque homens que sabem o que querem não se distraem com o que não importa. O silêncio interno também te protege emocionalmente.
Quando você aprende a observar antes de reagir, fica muito mais difícil alguém te tirar do eixo. Comentários maldosos não te atingem, rejeições não te desmontam, problemas não te derrubam de imediato. Você cria uma barreira silenciosa entre você e o mundo, e essa barreira te dá vantagem. A vida se torna mais leve porque você não se deixa mais levar pela tempestade do momento. Você simplesmente observa a chuva passar. Agora reflita. Você está reagindo ao mundo ou controlando sua resposta ao mundo? Está vivendo no automático ou na consciência? Está sendo guiado por impulsos ou por direção? A resposta a essas perguntas define a qualidade do homem que você está se tornando. Porque a transformação verdadeira começa no lugar onde ninguém vê, na sua mente. Tendo entendido essa base mental, vamos avançar para algo igualmente essencial e visível no comportamento diário. A disciplina que molda seu caráter e dá forma à vida que você quer construir. A disciplina é o cimento que sustenta tudo aquilo que você deseja se tornar. Um homem pode ter sonhos grandiosos, ideias brilhantes, ambições enormes, mas sem disciplina, tudo isso vira pó. A maioria dos homens sabe o que deveria fazer, mas não faz. Sabe que precisa treinar, mas procrastina. Sabe que precisa estudar, mas perde tempo. Sabe que precisa trabalhar duro, mas inventa desculpas. É por isso que tantos permanecem estagnados, vivendo anos iguais, reclamando da vida enquanto seguem presos aos mesmos hábitos fracos. O erro aqui é evidente: esperar motivação. A disciplina não depende de vontade, depende de decisão. Decisão de fazer o que precisa ser feito mesmo sem sentir vontade. O homem que depende de motivação é dominado pelo próprio humor. Se está inspirado, faz. Se está cansado, não faz. Se está animado, age. Se está triste, para. Isso cria uma vida instável, cheia de altos e baixos, marcada por promessas quebradas e metas abandonadas. O homem disciplinado é diferente. Ele age porque decidiu agir. Ele não negocia com a própria mente. Ele não implora por energia emocional. Ele não espera o momento certo. Ele entende que ações pequenas, repetidas todos os dias, criam resultados gigantescos com o tempo. O estoicismo ensina que disciplina não é sobre rigidez, mas sobre direção. É sobre você decidir qual tipo de homem deseja ser, e então atuar diariamente como esse homem, mesmo quando está cansado, mesmo quando está sem vontade, mesmo quando ninguém está vendo. A disciplina nasce exatamente nesses momentos. É fácil agir quando tudo está favorável. Difícil é agir quando nada está. E é isso que separa os fortes dos comuns, a capacidade de sustentar compromissos nos dias ruins. Porque qualquer homem é bom no dia bom. O extraordinário é aquele que permanece bom mesmo no dia péssimo. Considere um exemplo concreto. 2 homens decidem mudar. Um depende da motivação inicial. Treina alguns dias, organiza a semana, promete mundos e fundos, mas assim que o entusiasmo acaba, a disciplina morre junto. O outro constrói um ritual simples, começa pequeno, repete diariamente, não perde 2 dias seguidos e mantém o foco mesmo no cansaço. 3 meses depois, o primeiro está no mesmo lugar. O segundo se tornou irreconhecível. Esse é o poder da disciplina silenciosa. Ela transforma sem anunciar, cresce sem barulho, muda sua vida sem precisar pedir aplausos. A disciplina também molda seu caráter. Ela te ensina a dizer não para tentações, distrações e impulsos. Ensina a controlar sua energia. Ensina a priorizar o que importa. Ensina a olhar para o futuro, enquanto o homem comum vive preso ao prazer imediato. Homens disciplinados não gastam energia com o que não acrescenta. Eles selecionam, eles filtram, eles constroem,
E essa construção diária fortalece sua mente. Um corpo treinado é poderoso, mas uma mente disciplinada é imbatível. Outro ponto importante: disciplina cria respeito. Não respeito dos outros, respeito por si mesmo. Quando você cumpre o que promete, você se admira. Quando você honra seus compromissos, você se fortalece. Quando você diz que vai fazer e faz, você coloca tijolos na sua autoestima. Isso muda sua postura, sua presença e sua confiança. O homem indisciplinado vive com vergonha de si mesmo, mesmo que não admita. Já o disciplinado caminha com firmeza, porque sabe que honra sua própria palavra. A disciplina também protege você do caos emocional. Quando sua vida tem estrutura, rotina e ordem, você é muito mais difícil de quebrar. Previsibilidade gera estabilidade, e estabilidade gera força. O homem disciplinado não depende de estar bem para viver bem. Ele segue, ele cumpre, ele avança, ele faz o dia valer, independentemente da tempestade. Esse tipo de força é raro e exatamente por isso é tão valioso. Agora reflita. Você age como um homem disciplinado ou vive esperando o momento perfeito para começar? Está construindo a versão que deseja ser ou está repetindo padrões fracos? A disciplina não exige perfeição, exige constância. E constância é algo que qualquer homem pode construir, desde que esteja disposto a abandonar a versão mole que o prende no mesmo lugar. Com a disciplina estabelecida, vamos entrar em algo ainda mais profundo: o domínio emocional. A força que transforma qualquer homem em alguém verdadeiramente inabalável, mesmo diante do caos. O domínio emocional é a força invisível que sustenta todos os grandes homens. Não é sobre suprimir sentimentos, fingir frieza ou agir como se nada o afetasse. É sobre entender profundamente suas próprias emoções, reconhecer quando surgem e não permitir que elas conduzam suas decisões. O homem que não domina suas emoções é escravo delas. Ele explode quando deveria respirar, recua quando deveria avançar, insiste quando deveria soltar, vive reagindo, vive se arrependendo, vive preso ao caos interno que ele mesmo cria. E essa falta de autocontrole destrói relacionamentos, oportunidades, respeito e até a própria identidade masculina. O erro mais comum é acreditar que força emocional é não sentir nada. Isso é imaturidade. Homens de verdade sentem, mas não se deixam dominar. Eles transformam a emoção em informação, não em comando. Eles reconhecem a raiva, mas não se tornam raivosos. Reconhecem o medo, mas não se tornam covardes. Reconhecem a tristeza, mas não se tornam vítimas. O domínio emocional é a arte de permitir que as emoções existam sem permitir que elas decidam por você. Considere um exemplo simples. Um homem recebe uma crítica injusta. O imaturo responde com agressividade, tenta se defender, se descontrola e cria um problema maior do que a crítica em si. O homem emocionalmente forte observa, absorve, separa o que faz sentido e descarta o que não faz. Ele não entra no jogo emocional dos outros. Ele não se rende ao impulso. Ele não entrega seu poder às provocações externas. Essa postura transforma qualquer situação, porque demonstra maturidade, inteligência e força, qualidades raras e profundamente respeitadas. Outra característica do domínio emocional é a capacidade de não reagir ao primeiro impulso. Emoções são rápidas e impulsivas. Sabedoria é lenta e profunda. O homem inabalável é aquele que consegue pausar entre o que sente e o que faz. Essa pausa muda tudo. Ela impede que você diga palavras que vai se arrepender. Impede que você tome decisões baseadas em feridas temporárias. Impede que você destrua conexões importantes por orgulho ou raiva. Essa pausa é o que diferencia um homem sábio de um homem reativo.
O domínio emocional também envolve uma compreensão clara de que você não controla o mundo, apenas sua resposta ao mundo. Esse entendimento muda sua vida. Você para de tentar controlar pessoas, circunstâncias, resultados. Você foca em controlar a si mesmo. Isso te liberta. Porque o que destrói os homens não são os problemas em si, mas a forma como eles lidam com esses problemas. Homens fracos fogem dos próprios sentimentos. Homens fortes os encaram e os transformam em força interna. Outra camada fundamental do domínio emocional é a capacidade de não se apegar ao que não faz bem. Homens emocionalmente frágeis se agarram a relações tóxicas, expectativas irreais, situações que já acabaram, dores antigas e ilusões. Eles não soltam. E por não soltarem, não evoluem. O domínio emocional exige maturidade para deixar ir o que não soma, o que machuca, o que prende. Essa capacidade de desapego emocional é uma das bases da paz interna. E paz interna é uma forma de poder que poucos homens têm. Considere também o impacto disso no respeito que você recebe. Homens reativos perdem respeito rapidamente. Homens que sabem se controlar ganham respeito naturalmente. Não precisam se impor, levantar a voz ou se justificar. Sua calma já impõe autoridade. Sua postura já transmite segurança. Sua estabilidade emocional faz com que as pessoas confiem em você. E confiança é uma moeda poderosa no mundo masculino. O domínio emocional também é o que protege você de decisões ruins. Quantas vezes homens perderam oportunidades por impulsividade? Quantas vezes estragaram relações por ciúmes, raiva ou ansiedade? Quantas vezes tomaram decisões gigantescas com base em emoções temporárias? Um homem que domina o próprio emocional não age na tempestade. Ele espera a água baixar. Ele pensa, ele avalia, ele se posiciona apenas quando está no eixo. Agora reflita, você está reagindo ao mundo ou está escolhendo como responder? Suas emoções estão te guiando ou você está guiando suas emoções? Essa reflexão é essencial porque, sem domínio emocional, nenhum outro hábito se sustenta, nem disciplina, nem postura, nem foco, nem respeito. Tudo desmorona. Mas quando você domina seu emocional, você se torna um homem que nada pode quebrar. Com essa base construída, vamos agora para o próximo pilar, o foco. A força que separa homens comuns de homens que realmente constroem um destino extraordinário. O foco é uma das forças mais raras que um homem moderno pode possuir. Vivemos em um mundo construído para destruir sua atenção, fragmentar sua mente e manter você preso a estímulos que não acrescentam nada à sua vida. Cada notificação, cada distração, cada vício digital foi criado para roubar sua energia e impedir que você descubra quem realmente é. E o erro que muitos homens cometem é acreditar que conseguem manter a produtividade mesmo vivendo mergulhados nesse caos. Não conseguem. Ninguém consegue. O foco é como uma lâmina. Quanto mais dispersa, mais cega fica. Quanto mais concentrada, mais poderosa se torna. Homens comuns vivem divididos entre 1000 tarefas, 1000 preocupações, 1000 objetivos. Eles começam tudo e terminam nada. Estão sempre ocupados, mas nunca avançam. Sua energia é consumida pelo excesso de estímulos, não pelo trabalho profundo. Já o homem que entende o valor do foco direciona sua força para uma única direção de cada vez. Ele não tenta fazer tudo, ele faz o que importa. E é exatamente isso que o distingue. O foco não te dá apenas resultados, ele te dá identidade. Ele transforma você de um homem disperso para um homem de direção. Considere um exemplo simples. 2 homens querem crescer profissionalmente. O primeiro tenta abraçar tudo, quer aprender 10 coisas ao mesmo tempo, quer fazer 1000 projetos e acaba sem energia, sem clareza e sem progresso.
O segundo escolhe uma área, uma habilidade, um objetivo. Ele mergulha profundamente, estuda, pratica, repete, corrige, melhora. 3 meses depois, o primeiro continua perdido. O segundo se torna especialista. Esse é o poder do foco singular. Ele multiplica seu crescimento enquanto elimina o ruído que te afasta da grandeza. O foco também está diretamente ligado ao respeito. Homens que dispersam energia demais passam a sensação de instabilidade. Homens focados transmitem segurança. Quando você tem foco, sua presença muda, sua fala muda, sua postura muda. Você deixa de ser alguém guiado pelo externo e se torna alguém guiado pela própria direção interna. E mulheres, sociedades e oportunidades são naturalmente atraídas por homens que sabem para onde estão indo. Outro erro comum: achar que foco é apenas trabalhar muito. Não é. Foco é saber o que eliminar. É dizer não para dezenas de coisas para poder dizer sim para o que realmente importa. É cortar conversas inúteis, amizades vazias, hábitos que te enfraquecem, distrações que devoram seu tempo. O foco é, antes de tudo, um processo de destruição. Você destrói tudo que não leva ao seu objetivo. E só depois constrói. Essa é a parte mais difícil para homens que cresceram dependentes de conforto, estímulo e distração constante. O estoicismo ensina que o foco não surge da vontade, mas da clareza. Quando você sabe o que quer, você naturalmente começa a filtrar o que não importa. Quando você não sabe o que quer, tudo vira distração. Por isso, tantos homens vivem perdidos, não têm direção. Eles não sabem qual tipo de vida desejam construir. Mas quando você define, de verdade, o tipo de homem que quer ser, a vida inteira muda. Suas escolhas mudam, suas prioridades mudam, seu círculo social muda, sua energia muda. Tudo muda porque você finalmente se alinhou ao seu destino. Outro ponto essencial: foco cria profundidade, e profundidade cria grandeza. O homem raso vive pulando de uma coisa para outra, nunca fica bom em nada, nunca vai longe. Já o homem profundo escolhe um caminho e vai até o fim. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque os resultados falam por ele. Esse tipo de homem se torna raro, e raridade cria valor. O mundo respeita homens que dominam algo, que se dedicam, que não se dispersam, que constroem uma vida com propósito. Reflita: você está vivendo como um homem que foca ou como um homem que se perde no meio do caminho? Sua energia está concentrada ou pulverizada? Você está avançando ou apenas se movimentando? Essa reflexão é crucial porque, sem foco, nenhuma disciplina se sustenta, nenhum projeto cresce, nenhuma transformação acontece. Agora que o foco foi estabelecido como pilar, vamos para outro elemento igualmente poderoso e libertador: o desapego. A capacidade de um homem viver sem depender emocionalmente de nada nem ninguém, mantendo sua força intacta. O desapego é uma das virtudes mais mal compreendidas do estoicismo e, ao mesmo tempo, uma das mais transformadoras para qualquer homem que busca força real. Desapego não é frieza, não é indiferença, não é falta de amor, é liberdade. Liberdade de não depender do externo para existir. Liberdade de não precisar da aprovação de ninguém para seguir firme. Liberdade de não construir sua identidade baseado no que os outros pensam. É o estado em que você se torna tão completo internamente que nada e ninguém tem poder de controlar suas emoções. E esse nível de independência emocional é raro, poderoso e profundamente masculino. O erro que muitos homens cometem é confundir apego com amor. Pensam que, se depender da outra pessoa emocionalmente, isso prova que sentem algo genuíno. Mas esse tipo de dependência não é amor, é carência. E carência destrói homens. Ela te faz aceitar pouco, te faz se desesperar por migalhas,
te faz perder sua dignidade, te faz aceitar relações que não te valorizam, te faz correr atrás de quem não te escolhe. O homem apegado vive preso ao medo de perder, e esse medo o transforma em alguém fraco, inseguro e emocionalmente instável. O desapego, por outro lado, te liberta desse medo. Ele te ensina que você não controla o que está fora de você e que qualquer tentativa de controlar pessoas, situações, resultados, apenas te enfraquece. Quando você abraça o desapego, você entende que a única força que realmente importa é a força interna. Se alguém ficar, ótimo. Se alguém for embora, você continua inteiro. Se uma porta se abrir, você entra. Se fechar, você segue adiante. O desapego te dá a habilidade de viver o agora, sem ser prisioneiro do amanhã. Considere um exemplo claro. Um homem entra em um relacionamento e coloca nele toda a sua identidade. Ele deixa de treinar, deixa de se priorizar, deixa de viver a própria vida. Tudo gira em torno da outra pessoa. Quando ela se afasta, ele desmorona. Quando ela esfria, ele se desespera. Quando ela ameaça sair, ele implora. Esse é o comportamento do homem apegado, alguém que não tem chão próprio. Agora, observe o oposto. Um homem desapegado ama, se entrega, se conecta, mas não perde a si mesmo. Ele continua treinando, continua evoluindo, continua mantendo sua vida em ordem. Ele não se abandona para amar. E esse equilíbrio o torna muito mais atraente, estável e digno de respeito. O desapego também te protege do sofrimento desnecessário. Grande parte da dor emocional que os homens sentem não vem do fato em si, mas da resistência em aceitar a realidade. O homem apegado luta contra o que já acabou. Tenta ressuscitar o que não existe mais. Tenta controlar sentimentos que não são dele. E essa luta interna o destrói. O homem desapegado aceita o que é. Ele não se rende, mas compreende. Ele não insiste no impossível. Ele não busca salvar o que não quer ser salvo. Ele entende que forçar a vida é uma forma de autossabotagem. Outra camada poderosa do desapego é a clareza que ele traz. Quando você não está preso a ninguém emocionalmente, você consegue enxergar as pessoas pelo que realmente são e não pelo que você deseja que elas sejam. Isso impede que você idealize, que se humilhe, que se iluda. Você passa a ver comportamentos, não promessas, atitudes, não palavras, realidade, não expectativas. Essa clareza te dá vantagem, porque te permite escolher melhor quem entra ou não na sua vida, seja em relacionamentos, amizades, negócios ou projetos pessoais. O desapego também constrói respeito. Pessoas, especialmente mulheres, respeitam profundamente homens que têm vida própria, que não imploram, que não mendigam atenção, que não se desesperam por proximidade. O homem desapegado está disponível, mas não dependente, presente, mas não preso, interessado, mas não desesperado. Essa energia cria admiração, porque mostra maturidade emocional e força interna. E força interna é o que diferencia um homem do resto. Reflita, você está vivendo como um homem livre ou como um homem preso a expectativas, pessoas e medos? Está construindo sua vida ou está tentando se encaixar na vida de alguém? Está agindo por escolha ou por dependência emocional? A resposta a essas perguntas revela seu nível de maturidade. Com essa base estabelecida, vamos agora para aquilo que nasce naturalmente no homem desapegado e disciplinado. A postura silenciosa que sozinha é capaz de gerar respeito sem dizer uma única palavra. A postura silenciosa é uma das qualidades mais marcantes de um homem verdadeiramente forte. Não é a postura que se exibe, que fala alto, que tenta convencer. É a postura que se impõe sem esforço, que se manifesta no olhar, no caminhar,
na forma como você se posiciona diante da vida. É aquela presença firme que não precisa de explicações. E essa postura não nasce de arrogância, nasce de coerência. Da disciplina que você construiu, do domínio emocional que você desenvolveu, do desapego que você consolidou, do foco que você fortaleceu. É o resultado natural de um homem que aprendeu a se respeitar. E quando você se respeita profundamente, o mundo passa a te respeitar também. O homem sem postura é facilmente percebido. Ele fala demais, promete demais, demonstra insegurança nos pequenos detalhes. Ele tenta se justificar, tenta explicar tudo, tenta mostrar valor porque internamente ele mesmo duvida do próprio valor. Ele quer ser admirado, mas não se admira. Quer ser seguido, mas não se lidera. Quer ser respeitado, mas não se respeita. E essa incoerência aparece nas ações, nos gestos, na entonação da voz. O homem sem postura se revela mesmo no silêncio, porque seu corpo entrega a fraqueza que ele tenta esconder. Já o homem que desenvolveu postura não precisa de esforço para transmitir autoridade. Ele não fala apenas quando é conveniente, ele fala quando é necessário. Ele não tenta controlar o ambiente, ele controla a si mesmo. Ele não busca a aprovação, ele oferece direção. Sua presença é sentida porque vem de dentro. Ele não está tentando parecer forte, ele é. E essa autenticidade cria um magnetismo raro que não pode ser fingido. Você sente quando está diante de um homem que sabe quem é. Um exemplo claro. Imagine dois homens entrando em um ambiente. O primeiro entra agitado, olhando para os lados, mexendo no celular, tentando parecer ocupado ou interessante. O segundo entra calmo, atento, presente. Ele não está performando, está vivendo. Sua energia é centrada, seu olhar é firme, sua postura é estável. Ele não precisa chamar atenção, porque sua presença naturalmente atrai olhares. Isso é postura silenciosa. Você não força, você se torna. A postura também é percebida nas decisões. Homens sem postura são facilmente influenciados. Mudam de opinião para agradar, aceitam qualquer convite para não parecerem estranhos, não conseguem dizer não, não sabem colocar limites. Já o homem com postura sabe o que quer e o que não quer. Ele diz não com naturalidade. Ele recusa quando precisa. Ele seleciona pessoas, ambientes e compromissos com sabedoria. Essa seletividade mostra força, porque homens fracos aceitam tudo. Homens fortes escolhem. Outro aspecto poderoso é a forma como você reage ao comportamento dos outros. Homens sem postura buscam aprovação, se ofendem fácil, interpretam tudo como ataque, vivem se justificando. Homens com postura permanecem firmes mesmo diante de críticas, rejeições, provocações. Eles não se desmontam, não se explicam demais, não se rendem ao emocional alheio. Essa estabilidade cria respeito imediato, porque demonstra que sua força não depende do externo. A postura silenciosa também está ligada à coerência. Quando suas ações alinham com suas palavras, quando seus valores se mostram nos seus comportamentos, quando sua vida reflete aquilo que você diz, você se torna um homem de verdade, um homem íntegro, um homem raro. Pessoas respeitam coerência mesmo que não gostem de você. Já o contrário também é verdadeiro. Ninguém respeita incoerência mesmo que gostem de você. Essa postura também atrai porque transmite segurança. E segurança é uma das qualidades mais desejadas em qualquer liderança, relacionamento ou convivência. Pessoas se sentem mais tranquilas perto de alguém que está no controle de si. Elas confiam, seguem, escutam. A presença de um homem com postura cria ordem mesmo onde existe caos, porque sua energia é organizada por dentro. Reflita, sua postura está transmitindo força ou insegurança?
As pessoas ao seu redor percebem firmeza em você ou sentem que você está sempre buscando validação. Sua energia inspira respeito ou desperta pena? Essas perguntas são essenciais, porque sua postura é a expressão externa da sua construção interna. Ela revela, sem palavras, quem você realmente é. Com essa postura silenciosa fortalecida, entramos agora em um novo pilar essencial: a rotina forte, aquela estrutura diária que sustenta sua grandeza mesmo quando o mundo tenta te derrubar. A rotina é o alicerce que sustenta a grandeza de um homem. Não existe força verdadeira sem estrutura. Não existe evolução sem repetição. Não existe progresso sem consistência. A maioria dos homens falha não porque são fracos, mas porque vivem sem organização interna e externa. Vivem apagando incêndios, reagindo ao caos, improvisando o dia inteiro, acordando sem direção e dormindo sem propósito. O erro é achar que liberdade significa fazer o que quiser, quando quiser. Isso não é liberdade, é desordem. A verdadeira liberdade nasce da rotina, porque é ela que cria espaço para o crescimento, clareza, estabilidade e força. A rotina forte não é rígida, mas é intencional. Ela não existe para te prender, existe para te sustentar. Quando você acorda sabendo o que precisa fazer, quando tem horários definidos, quando mantém disciplina diária, sua mente se acalma, sua energia se organiza. Seu dia deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma série de decisões conscientes. O homem que cria uma rotina deixa de viver no improviso e passa a viver na construção. E essa mudança simples altera completamente a forma como você se enxerga e como o mundo te enxerga. Considere um exemplo prático. 2 homens têm os mesmos sonhos. O primeiro acorda em horários aleatórios, come o que aparecer, trabalha sem foco, procrastina, se distrai, vai dormir sem ter feito nada significativo. Ele vive cansado sem produzir. Ele vive ocupado sem construir. O segundo acorda no mesmo horário todos os dias, treina, alimenta-se de forma decente, tem momentos de estudo, horários de trabalho focado e rituais de descanso. Em poucas semanas, um se sente perdido, o outro se sente mais forte. E em poucos meses, um continua o mesmo, o outro se torna irreconhecível. A rotina forte não depende de motivação. Ela funciona porque se torna parte de quem você é. Ela substitui o caos por ordem, a impulsividade por direção, a instabilidade por estrutura. E a estrutura é o que mantém um homem firme, mesmo nos dias difíceis. Quando você tem rotina, você não precisa lutar contra a preguiça todos os dias, porque a própria rotina te guia. Quando você não tem rotina, qualquer cansaço vira desculpa, qualquer emoção vira motivo para desistir. Qualquer distração vira prioridade. Outro ponto essencial: a rotina protege sua energia. Sem ela, você desperdiça tempo e força com coisas inúteis. Com ela, você elimina distrações. O homem que cria uma rotina forte automaticamente afasta hábitos fracos, tempo excessivo no celular, conversas sem sentido, procrastinação, consumo exagerado de entretenimento, má alimentação, noites mal dormidas. Sua vida começa a se alinhar com quem você quer ser, não com o que você sente no momento. A rotina também aumenta sua autoconfiança. Cada hábito que você cumpre é um lembrete de que você honra sua palavra. Cada tarefa cumprida reforça seu senso de controle. Cada dia estruturado fortalece sua mentalidade. Isso muda sua postura, sua presença, seu olhar. Homens que vivem no improviso carregam no rosto a expressão de quem está perdido. Homens que têm rotina carregam a expressão de quem sabe para onde está indo. Outro aspecto poderoso: a rotina cria momentum. No começo é difícil, mas depois que você mantém por dias, semanas, meses, seu corpo e sua mente começam a se adaptar. O que era difícil vira hábito.
O que era hábito vira natural. E o que era natural vira parte da sua identidade. A identidade é mais forte do que qualquer motivação. Você não treina porque tem vontade. Você treina porque é quem você é. Não estuda porque está inspirado. Você estuda porque esse é o seu padrão. A rotina transforma esforço em estilo de vida. Reflita. Sua rotina te fortalece ou te enfraquece? Ela te aproxima ou te afasta da versão que deseja ser? Ela revela disciplina ou falta de direção? A vida de um homem é moldada não pelos grandes momentos, mas pelas pequenas escolhas repetidas todos os dias. Sua rotina é o espelho mais honesto do seu caráter. Com essa base prática construída, avançamos para outro pilar que poucos têm coragem de assumir: a responsabilidade total. A força que separa homens comuns de homens verdadeiramente grandiosos. A responsabilidade total é o ponto de virada na vida de qualquer homem. É o momento em que você finalmente entende que tudo o que acontece na sua vida, absolutamente tudo, exige sua participação, sua postura e sua decisão. A maioria dos homens passa anos culpando o mundo, as circunstâncias, a família, as mulheres, a economia, a sorte ou qualquer outra coisa que esteja fora do próprio controle. Esse é o erro que mantém milhões estagnados: terceirizar a culpa. Quando você culpa algo externo, você entrega também seu poder externo. Um homem que culpa o mundo se torna refém do mundo. Mas um homem que assume responsabilidade se torna dono do próprio destino. Responsabilidade total não é sobre se culpar por tudo, mas sobre reconhecer que você é o único que pode fazer algo a respeito. Não importa o que aconteceu no passado, quem machucou você, o que faltou, onde você caiu. Nada disso define quem você será. O que define sua vida é o que você decide fazer a partir daqui. Homens fracos gastam energia tentando mudar o passado. Homens fortes usam o passado como combustível para construir o futuro. Essa é a diferença entre estagnação e evolução. Considere um exemplo claro. Um homem pode ter tido uma infância difícil, relacionamentos complicados, oportunidades frustradas. Se ele usa isso como justificativa para sua vida quebrada, ele permanece preso no mesmo lugar. Ele vira escravo da narrativa que repete. Agora, um homem que assume responsabilidade olha para tudo isso e diz: ok, aconteceu. E agora? O que eu posso fazer a partir de hoje? Essa simples mudança transforma completamente a trajetória dele. Porque a responsabilidade devolve o controle que ele havia perdido. A responsabilidade total também exige que você pare de se ver como vítima. Homens que vivem como vítimas se colocam sempre abaixo da vida, abaixo dos outros, abaixo das circunstâncias. Eles acreditam que a vida acontece contra eles. Já o homem responsável entende que a vida acontece para ele, para moldá-lo, fortalecê-lo, testá-lo, prepará-lo. Essa mudança de percepção cria resiliência, coragem e força mental. Porque quando você acredita que tudo é sua responsabilidade, você para de esperar e começa a agir. Outro ponto essencial: assumir responsabilidade não significa fazer tudo sozinho, mas significa não depender emocionalmente de ninguém para resolver sua vida. Se algo está errado, você ajusta. Se uma relação acabou, você segue. Se perdeu o emprego, você busca outro. Se está insatisfeito com o corpo, você treina. Se está preso em hábitos fracos, você muda. Essa mentalidade te coloca acima da média instantaneamente, porque a maioria espera, reclama, adia, foge, se acomoda. A responsabilidade também revela sua honestidade interna. Quando você assume que é responsável pela sua vida, você começa a enxergar seus próprios erros com clareza. Você para de se enganar, de inventar desculpas, de criar narrativas para justificar seus comportamentos fracos.
Você começa a ver onde está errando, onde está desperdiçando energia, onde está sendo indisciplinado, onde está se sabotando. E essa honestidade é dolorosa, mas extremamente libertadora, porque não há crescimento sem verdade. Uma das maiores vantagens dessa postura é que ela te faz evoluir muito mais rápido do que os outros homens. Enquanto eles discutem, reclamam e culpam, você age. Enquanto eles encontram desculpas, você encontra caminhos. Enquanto eles se perguntam por quê, você foca no como. Essa diferença cria resultados impressionantes. A vida sorri para homens que assumem responsabilidade porque eles se tornam cooperadores da própria jornada, não espectadores passivos. Outro ponto poderoso: responsabilidade atrai respeito. Quando você assume seus erros, você cresce. Quando você admite que falhou, mas decide melhorar, você se torna admirável. Pessoas confiam em homens que assumem responsabilidade. Mulheres se sentem seguras com homens que assumem responsabilidade. O mundo respeita homens que se levantam, corrigem a rota e seguem adiante, sem drama, sem vitimismo, sem desculpas. Reflita profundamente. Você está vivendo sua vida como autor ou como vítima? Como protagonista ou como figurante? Como homem que conduz ou como homem conduzido? Sua resposta define seu nível de grandeza. A responsabilidade total não é fácil, mas é o único caminho que transforma um homem comum em alguém verdadeiramente poderoso. Agora que a responsabilidade está estabelecida, vamos avançar para outro pilar essencial: a coragem de caminhar sozinho. A força que poucos têm, mas que molda os homens mais raros e respeitados. A coragem de caminhar sozinho é um dos traços mais raros e mais poderosos que um homem pode desenvolver. Não é isolamento, não é misantropia, não é desprezo pelos outros. É a capacidade de seguir firme, mesmo quando ninguém está ao seu lado, mesmo quando ninguém acredita em você, mesmo quando não existe aplauso, validação ou companhia. É a força silenciosa de continuar caminhando quando o caminho parece longo, frio e solitário. Porque a verdade é dura. Os maiores saltos da vida masculina acontecem na solitude. É no silêncio que você se reencontra. É na solidão que você cresce. É na ausência de apoio que você descobre quem realmente é. O erro que muitos homens cometem é confundir estar sozinho com ser fraco. Acham que se sentirem falta de companhia significa que estão errados. Acham que precisam de alguém para motivá-los, para acompanhá-los, para confortá-los. A verdade é o oposto. A dependência constante da presença dos outros impede seu crescimento. Quando você só evolui se alguém estiver ao lado, você nunca se torna verdadeiramente forte. O homem que não sabe ficar sozinho jamais saberá ser líder, jamais saberá se impor, jamais saberá construir uma vida firme. Ele sempre dependerá de aprovação externa para seguir em frente. Caminhar sozinho significa aprender a confiar em si mesmo quando ninguém mais confia. Significa se tornar seu próprio pilar quando o mundo te vira as costas. Significa ser capaz de manter a disciplina quando não há olhos te observando. Significa construir força interna sem precisar ouvir parabéns ou continua assim. É a capacidade de viver uma vida guiada pela sua própria direção e não pela companhia ou opinião dos outros. E isso é raro, porque exige maturidade emocional, coragem e uma autoestima que nasce das próprias ações, não das expectativas alheias. Considere um exemplo real. Um homem decide mudar de vida. Ele quer treinar, estudar, evoluir, construir algo maior. No início, ele até compartilha seus planos, mas percebe que ninguém leva a sério. Alguns riem, outros duvidam, outros ignoram. Se ele depender da aprovação deles, abandona o sonho. Se ele for fraco emocionalmente, desiste no primeiro obstáculo. Mas o homem que sabe caminhar sozinho continua. Ele treina mesmo sem incentivo. Ele estuda mesmo sem reconhecimento. Ele evolui mesmo sem plateia.
E com o tempo, aqueles que duvidaram se tornam pequenos diante da grandeza que ele construiu na solidão. Caminhar sozinho também revela quem realmente merece estar na sua vida. Quando você não precisa de ninguém, você não aceita qualquer pessoa. Você deixa de buscar companhia por medo da solidão e começa a aceitar apenas companhias que agregam. Isso eleva sua vida social, seus relacionamentos e suas conexões. Os homens que têm coragem de caminhar sozinhos são os que atraem pessoas de valor, justamente porque transbordam independência, força e maturidade. Outro ponto essencial: a solidão constrói foco. Quando você está cercado de estímulos, opiniões, distrações e influências, sua mente fica dispersa. Mas quando você se afasta deliberadamente para caminhar sozinho, você encontra clareza. É aí que você enxerga seus erros com sinceridade. É aí que você identifica seus potenciais. É aí que você percebe o que realmente importa. Grandes planos, grandes projetos e grandes transformações nascem no silêncio, não no barulho social. Caminhar sozinho também te protege emocionalmente, porque quando você sabe depender apenas de si, ninguém tem poder de te quebrar. Ninguém tem controle sobre sua jornada. Ninguém tem a capacidade de te manipular emocionalmente. Você não precisa se agarrar a relações por medo de ficar só. Você não precisa aceitar migalhas para não perder companhia. Você não precisa tolerar desrespeito para manter alguém por perto. O homem que sabe caminhar sozinho é livre, e liberdade é o maior poder que existe. Reflita. Você tem coragem de caminhar sozinho? Ou precisa de companhia para se sentir inteiro? Precisa de alguém para validar suas escolhas? Precisa de aprovação para seguir? Essas respostas definem o nível da sua força interna. Todo homem forte já caminhou sozinho. Todo homem fraco morre cercado de pessoas, mas sem identidade própria. Agora que entendemos essa coragem profunda, vamos avançar para o último pilar deste processo, a mentalidade do crescimento constante, o princípio que transforma homens comuns em versões extraordinárias de si mesmos. A mentalidade de crescimento constante é o que diferencia homens que apenas sobrevivem de homens que realmente evoluem. É a compreensão profunda de que você nunca está pronto, nunca está completo, nunca chegou ao limite. Crescimento não é um destino, é um estilo de vida. E essa mentalidade é rara, porque exige humildade para admitir que ainda há muito para aprender, disciplina para continuar melhorando e coragem para enfrentar as partes de si mesmo que precisam ser transformadas. O erro que muitos homens cometem é acreditar que, ao alcançar um pouco de evolução, já fizeram o suficiente. Eles relaxam, se acomodam, perdem o ritmo. E é exatamente nesse ponto que começam a regredir. Homens fracos têm medo de recomeçar, medo de tentar de novo, medo de falhar. Homens fortes entendem que falhar faz parte do processo. Cada erro revela um caminho melhor. Cada queda revela um ponto fraco a ser reforçado. Cada obstáculo revela uma habilidade a ser desenvolvida. A mentalidade de crescimento não busca perfeição, busca progresso. É olhar para si mesmo e perguntar todos os dias: como posso ser 1% melhor? Pequeno para o mundo, mas gigante para o seu destino. Considere um exemplo claro. Um homem começa a treinar e depois de alguns meses já vê resultados. A maioria para aí. O homem com mentalidade de crescimento continua. Ele melhora a alimentação, aprimora o treino, estuda mais sobre o próprio corpo. Ele não busca apenas ficar em forma, busca se tornar mais forte, mais resistente, mais disciplinado. Essa mentalidade transborda para todas as áreas da vida: trabalho, finanças, relacionamentos, espiritualidade, autocontrole. Ele não é movido pelo ego, mas pela evolução contínua. Outro ponto poderoso é que a mentalidade de crescimento destrói o orgulho estagnado. O homem que acha que já sabe tudo, que já é o suficiente,
que não precisa melhorar, é o mesmo que fica para trás. Enquanto ele repete os mesmos comportamentos, a vida muda e ele permanece parado. Já o homem de crescimento constante aprende com todos, observa tudo, absorve conhecimento onde ninguém mais vê valor. Ele não se sente diminuído por aprender, sente-se fortalecido. Ele entende que aprender não o torna pequeno, o torna invencível. Essa mentalidade também protege você do comodismo, porque quando você se acostuma a crescer, o estagnado se torna desconfortável. Você percebe que ficar parado dói mais do que continuar avançando. Cada dia sem evolução parece desperdiçado, e essa sensação te impulsiona. Você começa a viver de forma intencional, começa a controlar melhor seus hábitos, começa a selecionar melhor suas companhias, começa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. É como se um novo par de olhos surgisse, olhos de um homem que entende que a vida responde ao esforço contínuo. Outra característica importante dessa mentalidade é a visão de longo prazo. Homens fracos querem resultados imediatos, querem mudar o corpo em uma semana, enriquecer em um mês, resolver a vida em um dia. Homens fortes entendem que grandes construções levam tempo. Eles preferem o progresso lento e constante do que o entusiasmo que morre rápido. Eles sabem que a vida recompensa quem permanece no caminho, não quem começa com intensidade e desiste no meio. A mentalidade de crescimento também transforma seu relacionamento consigo mesmo. Você deixa de se julgar pelos erros e passa a se analisar pelas melhorias. Ao invés de se destruir por falhas, você aprende com elas. Ao invés de se sabotar, você se reconstrói. Ao invés de fugir da parte difícil da jornada, você encara. E isso muda sua autoestima, muda sua confiança, muda a forma como você se enxerga, porque você passa a se ver como alguém capaz de evoluir, independentemente das circunstâncias. Reflita. Você está vivendo como um homem que cresce ou como um homem que se acomoda? Está avançando ou repetindo anos antigos com calendários novos? Está construindo a melhor versão de si mesmo ou abraçando a estagnação porque é confortável? Sua resposta define onde você estará nos próximos anos e até quem você se tornará. Com todos esses pilares consolidados, introspecção, disciplina, domínio emocional, foco, desapego, postura, rotina, responsabilidade e coragem, chegamos ao momento final, a conclusão que reúne tudo isso em uma visão poderosa de transformação masculina, com o CTA final para selar sua mudança. Chegamos ao ponto final desta jornada e, ao mesmo tempo, ao ponto inicial da sua transformação, porque tudo o que você viu até aqui não é teoria, não é filosofia vazia, não é motivação temporária. É construção, é identidade, é força. É o caminho real de um homem que decide nunca mais ser a versão fraca que um dia aceitou ser. Se você absorveu cada parte deste processo, o silêncio interno, a disciplina sólida, o domínio emocional, o foco direcionado, o desapego libertador, a postura silenciosa, a rotina forte, a responsabilidade total e a coragem de caminhar sozinho, então você já não é mais o mesmo. A mudança já começou. Ela está acontecendo dentro de você, mesmo que o mundo ainda não veja. E com o tempo, tudo ao seu redor vai refletir essa evolução. A verdade é que a vida não entrega grandeza para quem deseja. Ela entrega para quem age, para quem constrói, para quem enfrenta o espelho e diz: eu não aceito menos do que posso ser. A maioria dos homens vive esperando a circunstância perfeita, a oportunidade perfeita, o momento perfeito, a companhia perfeita, e morrem esperando. O homem que cresce de verdade cria o próprio momento. Ele age mesmo cheio de dúvidas, ele avança mesmo com medo, ele se disciplina mesmo sem energia, ele decide diariamente ser melhor do que foi ontem.
Esse é o homem que muda a sua história, porque entendeu que ninguém fará isso por ele. O caminho estoico não é fácil e nem deveria ser. É duro, é solitário às vezes, é exigente, é desconfortável, mas é exatamente isso que o torna grandioso. É nesse desconforto que você descobre seu poder. É nessa disciplina que você encontra sua identidade. É nesse silêncio que você forma sua mente. E é nessa caminhada que, sem perceber, você se torna o tipo de homem que inspira, que lidera, que protege, que constrói. Não porque tenta parecer forte, mas porque se tornou forte. Grandeza não se finge, grandeza se constrói. Considere por um instante tudo o que você já foi no passado, as versões suas que vacilaram, que se perderam, que se sabotaram, que se apequenaram. Agradeça a elas. Foram essas versões que mostraram o que você nunca mais deve aceitar. Foram elas que abriram caminho para esta nova versão que nasce agora. A versão que assume responsabilidade, que constrói rotina, que domina emoções, que mantém foco, que vive o desapego, que sustenta postura e que se reinventa todos os dias. Você não precisa ser perfeito, precisa ser constante, precisa ser firme, precisa ser fiel a si mesmo. A partir daqui, a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar a ser quem era. Preso, inseguro, indisciplinado, vivendo no ciclo eterno da estagnação. Ou pode marcar este momento como o início da sua virada. O início da versão mais forte que você já teve coragem de construir. Só você pode decidir, só você pode agir, só você pode se transformar. A vida não entrega nada ao homem que apenas deseja, mas entrega tudo ao homem que está disposto a se tornar. E agora, eu quero que você deixe um sinal dessa decisão. Um compromisso silencioso, mas poderoso. Se você está realmente pronto para essa transformação, comente a palavra força. Esse comentário não é para o algoritmo, é para você. É sua declaração de que não vai voltar atrás, de que vai continuar, de que vai se tornar o homem que nasceu para ser. E se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar seu potencial, se abriu sua mente para um caminho mais firme, mais profundo e mais disciplinado, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com outro homem que precisa despertar. A jornada masculina não termina, ela evolui. E hoje você deu um grande passo. Continue crescendo, continue lutando, continue avançando. A força já está dentro de você. Agora é hora de honrá-la.